O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos fariseus, que o tinham convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, irmãs, na primeira leitura, São Paulo fala aos romanos e também a cada um de nós, que Deus dá a cada um seus dons. Cada um de nós recebe de Deus dons. Para quê? Para a edificação da igreja. O dom que você recebe não é para você, é para a edificação dos irmãos. O dom que eu recebo não é para mim, é para a edificação daqueles a quem eu sirvo. Portanto, os dons que cada um recebe nunca é para si, para seu proveito próprio, nem mesmo proveito espiritual. É sempre para a comunidade, para os irmãos, para a edificação da igreja. O dom do outro serve para mim, para minha edificação pessoal e comunitária, para o meu crescimento. O dom do outro serve para mim. Os dons que recebemos não são nossos, são de Deus, mas nunca em proveito próprio, sempre para o proveito da comunidade, para o crescimento, para a santificação, para a construção da igreja do reino de Deus. Cada um, então, deve ter a consciência, devemos ter a consciência clara dos dons que recebemos. Devemos rezar para acolher o dom de Deus, devemos pedir os dons, podemos pedir o que quisermos. Deus vai conceder o que Ele quer, para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, por isso, devemos rezar para que no serviço da igreja, no apostolado da igreja, cada um faça tudo e somente aquilo que lhe compete. Por isso São Paulo vai dizer: se você tem o dom de pregar, que você pregue. Se você recebeu esse dom, exerça o dom que você recebeu. Se você tem o dom de presidir, presida. E ainda ele fala com solicitude. Se a sua missão na igreja, o dom que você recebeu de Deus é rezar pelas pessoas, reze, não omita esse dom. Se o dom que você tem é trabalhar na caridade aos pobres, faça isso com o coração sincero, generoso. Se você tem o dom de exortar, exorte. Não omita aquilo que Deus lhe concedeu.
Aí nós lembramos daquele evangelho que Jesus fala dos talentos. Cada um recebeu conforme a condição que tinha, mas devemos prestar contas a Deus daquilo que dele nós recebemos. Um dia todos nós iremos prestar contas daquilo que, porque se nós recebemos o batismo, se nós fazemos parte da igreja, não é só o Papa, não são só os bispos, não são só os sacerdotes, os religiosos, os ministros, os catequistas. Não. Cada um de nós tem, por ser batizado, por ser filho de Deus, membro da igreja, cada um recebeu de Deus dons. E devemos pôr esses dons à disposição. Se nós não colocarmos os dons que Deus nos deu à disposição, isso um dia nos será pedido contas. É necessário que a gente tenha essa consciência. Se, por exemplo, você é casado, pelo estado de vida, por graça de estado, então você tem que cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, dos seus filhos. Ensinar aos filhos a fé, ensinar a rezar. Agora, o pai e a mãe espera a criança completar a idade da catequese para pôr na catequese. A catequese tem um trabalho sistemático. Mas quem ensina a rezar não é a catequista, são os pais. Os valores, isso é o dom que você, como casado, como quem assumiu o sagrado matrimônio, tem. Não podemos terceirizar aquilo que é nossa vocação. Eu então sou sacerdote, sento-me no banco e falo para um dos irmãos: olha, vai lá, conduza a oração. Conduza uma meditação da palavra de Deus, distribua a Eucaristia para os irmãos. Não, está errado. Essa situação é só no lugar que não tem sacerdote. Mas se tem um sacerdote, tem que ter a missa. Seu dom que ele recebeu de Deus não pode negligenciar de modo nenhum. Assim como você, que é um jovem crismado, você tem o sagrado dever de levar Jesus para aqueles que são da sua idade. Você não pode negligenciar essa missão de forma nenhuma. Cada um de nós, então, deve fazer tudo e somente aquilo que lhe compete para a edificação da igreja de Nosso Senhor, para a implantação do reino de Deus. Cada um, então, procure, se não sabe, ver, rezar, acolher o dom de Deus na sua vida, conhecer as implicações desse dom ou desses dons. Então, estudar a palavra de Deus, incrementar a sua catequese, fazer uma boa direção espiritual. Porque não adianta, por exemplo, a gente ter lá um carro com toda a tecnologia, um aparelho eletrônico com toda a tecnologia, um celular, um computador, enfim, um aparelho que pode nos ajudar e a gente não sabe utilizar, a gente não sabe mexer. A gente fica olhando, não sabe nem ligar, não sabe o que faz. Não adianta nada, aquele aparelho fica em desuso. Ele não tem sentido de existir. Assim também o cristão, o batizado, que recebeu de Deus os dons e não põe a serviço da vida da igreja, do bem espiritual da igreja, aquilo que de Deus recebeu. Um dia, repito e termino, nós vamos prestar contas, porque nós recebemos muitas graças de Deus. Na antepenúltima leitura, São Paulo dizia aos romanos: os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus dá, Ele não tira. A gente pode fazer atrofiar na nossa vida espiritual, mas Deus não tira. Deus não volta atrás nas suas decisões. Nós podemos nos acomodar,
Deus não se acomoda, Deus não volta atrás. Ele espera de cada um de nós que a gente viva com amor aquilo para o qual nós fomos chamados. Amém. Amém.